Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 31 de maio de 2015, domingo. Esse é o verbete de número 3.404, 5 páginas, 44 logias, 10 máximos. O tema é neopegada consciencial da especialidade evoluciologia. Então, definologia. A neopegada consciencial é o rastro cosmoético da consciência lúcida, refazendo manifestações no presente e futuro, através do acerto cognitivo, teático e prioritário de erros, equívocos e omissões deficitárias do passado, com o emprego da inteligência evolutiva. Quem escreveu o verbete é a professora Vera, que está aqui muito bem acompanhada. Já é o terceiro verbete, né, Vera? Então, vamos aqui conhecê-lo um pouco. Então, é Vera Tanuni Stefanello, graduada em Direito e Pedagogia, especialista em Educação Especial e Alfabetização, brasileira, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde março de 2011, tenepsista desde junho de 2012 e docente de Conscienciologia desde 2013. E verbetógrafa desde quando? Foi? Novembro de 2011. Então, ela tem um recorde ainda imbatido, né, Vera, que foi em 11 meses de Conscienciologia, 10 meses, você defendeu o verbete. Então, é uma coisa para se pensar, né? Então, vamos agora aqui a alguns destaques. Em pensenologia, o holopensene incentivador de novas pegadas conscienciais, a grafopensenidade enquanto assinatura pensênica, deixando neopegadas pessoais, o exemplarismo, permitindo a sustentação energética e cosmoética. Em fatologia, a qualificação das melhores escolhas, as neoopções acertadas, o neopatamar evolutivo alcançado, a reciclagem evolutiva, a autoridade moral conquistada pelos autoesforços evolutivos, as neomarcas positivas no aqui, hoje, já, teático, a superação da autovitimização, das justificativas e da autocracia. Em parafatologia, a autoconquista serexológica na admissão ao curso intermissivo pré-ressomático, o nível de lucidez nas manifestações fora do corpo humano, as autorretocognições enquanto fonte de neopegada consciencial. Em argumentologia, em caracterologia, vocês vão ver 9 categorias das neopegadas. E na remissiologia destacamos 5 verbetes: aceleração da história pessoal, autodomínio da conquista, autodomínio da vontade, descarte dos resquícios, rastro textual. A neopegada consciencial do intermissivista lúcido quanto à autoevolução evidencia o ajuste do rumo existencial, pautado na vontade decidida e na retilinearidade autopensênica diuturna. Você vive consciente dos atuais rastros conscienciais? Otimiza os acertos evolutivos objetivando neopegadas cosmoéticas? Em bibliografia, tem 3 referências para vocês darem uma olhada. Então, vamos à mega-análise com a equipe da Encircle Sapiens. Rumo, ajuste, rastro, futuro, vontade, correção, sabedoria, superação, neocaminho, sustentação, linearidade, mapeamento, decidologia, qualificação, evoluciologia, autoevoluciologia, autoproexologia, autorreeducação, conscienciograma e autovivenciologia. Bem, antes de começar, só fazer aqui um aviso. Quem está querendo aí desenvolver a questão da intelectualidade, tem um curso aqui do CAEC que chama Leitura Lúcida. Ele tem início no dia 2 de agosto de 2015. O interessante é que esse curso ele é feito em EAD, então vocês podem fazer à distância. Então, tem aqui 4 módulos, tem vários professores, eu inclusive estou entre uma delas aqui, eu já gravei a minha aula. Então, vale a pena, e quem tiver interesse, dá uma ligadinha aí para o CAEC, que vocês conseguem o telefone aqui no site, mas eu vou falar 3525-2652,
para se informar, né, dessa oportunidade. Então, antes de começar, a pergunta clássica, né, que já é uma tradição, por que do tema, Vera? Então, boa tarde a todos. O tema nasceu de uma constatação, à medida que você vai evoluindo, reciclando, deixando as suas zonas de conforto, né, porque é muito fácil você ficar numa zona de conforto, naquela bolha. Então, você vai reciclando, autopesquisando, você vai tendo outros rastros conscienciais. Então, esse tema nasceu dessa reflexão. Então, vamos começar as perguntas dos teletertulianos. Vamos começar com estrangeirismologia, na página 12. Né? Na página 12. Primeira linha. Poderia explicar a condição sine qua non da conquista do gargalo evolutivo? Pois não. Essa condição sine qua non do gargalo evolutivo, ela tem a ver com aquele ponto de viragem, aonde você está num patamar, aí você ultrapassa aquele gargalo e aí você dá aquela viragem evolutiva. Então, consequentemente, a tua neopegada será outra. E aí, continuando. Os gargalos evolutivos precisam ser conquistados ou aparecem ao longo da nossa jornada evolutiva de modo espontâneo, quando menos esperamos? Eu penso que os gargalos tanto aparecem quanto nós podemos estar, nós mesmos, fazendo a nossa reciclagem. Nós vamos nos autoavaliando e vendo que aquele ponto você tem um gargalo. E naquele ponto lá você tem que trabalhar e investir a tua autopesquisa para você superá-lo. Então, as duas medidas, né? Você está numa situação que você tem que ultrapassar aquele gargalo, porque você chega numa situação que não dá mais, pode ser de uma situação assim que você já está, chega no nível que você tem que fazer aquela superação, não dá mais. E a outra que você mesmo vai criando isso, à medida que você vai passando por várias etapas, você vai vendo que aquilo você tem que já superar. Patologia, na mesma página 12, na última linha. Quais conselhos para a realização da desdramatização da realidade pessoal? A desdramatização da realidade pessoal, isso aí é bem interessante. Eu penso assim, que eu não posso estar dando conselho para ninguém, né? Quem sou eu para dar conselho para alguém, né? Mas eu posso falar do meu Labicom. Então, como que você vai desdramatizar alguma coisa? Primeiro, o que eu faço para desdramatizar alguma coisa, eu vou pesquisar. Vou estudar, ou eu vou lá para a holoteca, ou eu vou em casa, compro alguns livros. Eu vou estudar aquele tema. Depois, eu vou ver que maneira eu posso enfrentar aquilo lá. Se tem uma outra maneira mais positiva, que me gere mais bem-estar, o quanto eu posso estar nas minhas inter-relações assistindo a outra pessoa, isso também é uma maneira de você desdramatizar a interassistência. Então, como que você vai fazer isso é bem pessoal. A maneira que eu faço é essa, eu vou pesquisar, vou tentar ter bom humor, às vezes eu largo tudo, paro, vou fazer outra coisa, aquilo lá agora nesse momento eu não posso. Então, você vai ter que ver como que é a sua realidade. A verbetógrafa, poderia comentar a frase enfática? Ah, pois não. Vamos ler de novo, né, a frase? Então, na frase enfática diz assim: a neopegada consciencial do intermissivista lúcido quanto à autoevolução evidencia o ajuste do rumo existencial, pautado na vontade decidida e na retilinearidade autopensênica dioturna. Então, essa neopegada, o que acontece? Você tendo o primeiro atributo, um dos maiores poderes da consciência, qual que é? É a vontade. O segundo maior poder é a intenção, a intencionalidade. E depois a auto-organização. Então, você
se auto-organizando, você tendo a tua intencionalidade cosmoética, provavelmente, né, consequentemente, terá a retilinearidade autopensênica nas tuas ações do teu dia a dia. Professora Vera, na fatologia, na página 12 também. 7ª linha, de baixo para cima. Os autocomprometimentos positivos. Poderia comentar? Sim, pois não. Então, os autocomprometimentos positivos que eu coloquei aqui no verbete seriam, quando eu estava fazendo o verbete, eu pensei no meu voluntariado aqui na Conscienciologia. O quanto que você se compromete com o voluntariado, com algumas causas, né? De você estar fazendo algumas coisas, algumas tarefas, e quanto isso é um autocomprometimento totalmente positivo, cosmoético na tua vida e evolutivo. Em efeitologia, já na página 13, que é na próxima, né? 2ª linha. O efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado. Poderia comentar? Sim. Então, o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado com relação o que eu fiz? Eu cheguei na Conscienciologia em 2011, como falou a Adriana, né? E a primeira coisa que eu fui fazer com relação ao autoconhecimento, eu fui para a OIC fazer consciencioterapia. Realizei minha consciencioterapia. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer cursos na Conscius. Eu fiz os fundamentos, né, da autoconscienciometria. Depois fiz o Recim 1, Recim 2. Então, você está fazendo esse autoconhecimento, né? Você está investindo nisso. Binomiologia, na página 14, 2ª linha. O binômio, autoenfrentamento, autossuperação. Poderia explanar, e se possível, com exemplos? Pois não. Então, esse binômio vem exatamente dessa minha autoconsciencioterapia. Quando você começa a fazer a autoconsciencioterapia, você vai entrar na autoinvestigação, o autoenfrentamento, né, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e, consequentemente, a autossuperação. Então, eu tinha alguns gargalos que eu tinha que me predispus, né, a estar enfrentando. Mas, assim, autossuperação. Eu tenho, assim, algumas coisas bem pessoais, íntimas, né, de autossuperações, que também não gostaria de estar falando. Mas uma, assim, que eu posso estar falando, que não tem problema nenhum, é com relação a alguns traços do meu temperamento, principalmente de orgulho, né? Então, esse traço de orgulho me levou a estar investigando, auto-investigando isso, a estar escrevendo sobre isso. Então, como eu estava comentando antes de iniciar a tertúlia com a professora Adriana, eu escrevi um livro sobre perdão, que agora já está na Editares, está na revisão de português. Então, assim, toda essa escrita desse livro sobre o perdão fez com que eu autossuperasse muitas coisas na minha vida. Caracterologia, na página 15, ela quer saber do item 3, neopegada da autorreeducação. E pedindo para você comentar. 3 da autorreeducação? Isso, como que seria isso? Explica para a gente. Tá. Então, essa autorreeducação, você vai criando novas sinapses, né, autorrenovadoras na sua vida. E a maneira como que você vai fazer isso? O que eu fiz foi, mais uma vez eu vou falar, eu fui fazer a consciencioterapia, isso vai te dando um gás enorme para você ir se reeducando. Você vai na holoteca, você vai pesquisar, você vai escrever. Então, cada um vai ver como que vai fazer essa autorreeducação. É fácil fazer autorreeducação? Não é fácil.
Dá trabalho? Dá trabalho, vai dar trabalho. Não é um caminho fácil. Mas, tendo em vista a lei do maior esforço evolutivo, vale a pena você fazer essa autorreeducação. E assim, a autorreeducação, ela começa com as mínimas coisas, com as pequenas coisas. Você vai aos poucos com as pequenas coisas para você alcançar as coisas maiores. É a técnica dos pequenos passos, né? Eu falo também dessa técnica. Está ali, né? Eu acho que eu tinha lido isso. Está lá na tecnologia. Isso. Na tecnologia tem essa técnica que eu falo, é a técnica da ação pelas prioridades. Né? Até tem um artigo do professor Takimoto sobre essa técnica. Né? Então, assim, um exemplo que eu posso dar dessa técnica. Né? Por exemplo, uma pessoa que queira, vamos dizer, um jovem que pensa em sair de casa. Então, como que ele vai... Ele tem aquela meta que ele quer sair de casa. Aí, o que ele vai fazer? Ele começa, por exemplo, a ser mais independente, ele vai aprender a administrar melhor o dinheiro dele, ou ele vai conquistar um outro local para ele vai começar pelas mínimas coisas, aprender a cozinhar, que é uma coisa mais fácil, né? Então, é por aí. Em Pensenologia, na página 12, quarta linha, é a primeira página, né? Poderia discorrer sobre a grafopensenidade enquanto assinatura pensênica, deixando neopegadas pessoais? Sim. A grafopensenidade, como eu falei anteriormente, tendo em vista que eu cheguei aqui na Conscienciologia, como falou a Adriana, e eu já comecei a escrever. Já me identifiquei que eu tinha esse trafor, né, da escrita, que era algo que eu já tinha, já trazia há muito tempo, mas eu, no meu dia a dia, não tinha muito espaço para isso. Eu escrevia, mas era assim, alguma coisa que era de vez em quando. Aí, chegando aqui, eu comecei, né, aqui você tem todo esse holo pensene próprio para a escrita. Então, você começa já a se engajar, se você tem a disposição para isso. Então, eu já comecei realizando a grafopensenidade. E aí, como eu falei, eu desenvolvi 2 verbetes, fiz artigo e comecei a desenvolver esse livro que eu comentei anteriormente. Eu acho importante falar isso porque é um exemplo, né? Ainda é um recorde. A pessoa chegar em 10 meses fazendo. Então, isso tem que ser muito valorizado. Porque mostra que é possível. É uma questão de enfrentamento. Enfrentou as ideias e escreveu. Então, isso realmente é notório e é importante se falar até para dar exemplo para as pessoas, né? A questão e hoje, você falou muito bem, aqui nós temos uma infraestrutura muito grande para isso. A própria herbetografia, ela tem um ensino à distância, quer dizer, até a distância não é desculpa, né? A pessoa de longe, ela pode fazer o curso e vai ter todo um amparo, vai ter todos os professores ajudando. Então, existe hoje, nesse momento histórico, toda uma infraestrutura para auxiliar a questão da escrita. Então, é aproveitar, né? Adriana, outra coisa que eu gostaria de falar sobre a assessoria grafopensênica da Unescom. Ela é muito boa, é excelente, as pessoas que trabalham lá, os voluntários, são maravilhosos, eles ajudam muito mesmo. Então, muitas vezes você tem ideias e aí você não sabe como vai colocar aquilo no papel, eles vêm, eles montam um campo com você, te auxiliam. Então, é outra dica também. Quer dizer, tem o verbete, tem o livro, quer dizer, não, tem depois a editares, quer dizer, hoje, e sem contar o Lostricoloteca, e tudo, né? Então, é importante a gente ressaltar isso para motivar as pessoas. Olha, existe. E a questão do verbete, eu sempre falo que eu acho muito sério, porque ajuda as pessoas também a elas irem desreprimindo da questão da escrita. Porque quando ela senta aí, como você está aqui já pela 3ª vez, esse verbete já passou por tantas pessoas, já foi tão lido, revisado e debatido, e dá uma confiança para a pessoa também. Então, é diferente dela escrever uma coisa para a primeira vez e sair divulgando, né? Então, toda essa infraestrutura que existe, ela dá um suporte também energético e também até psicológico e de todas as... técnico. Então, é muito sério. É uma oportunidade, realmente, é uma oportunidade enciclopédica, né? Eu já escrevi sobre isso. E falando nesse suporte, a Editares também dá um suporte muito bom, né,
porque há muitos revisores, eles revisam quanto ao conteúdo. Enquanto não está redondinho, não passa para a revisão do português, né? Então, é bem interessante. E dá uma confiança também para o autor, né? Porque ele sabe que existem interlocutores que estão ajudando, né? Então, vamos continuar. Fatologia, também na página 12, terceira linha. O que se pode falar a respeito da agilização da evolução pessoal? A gente estava falando, né? Como a própria palavra fala, né? Agilização é ação. Então, como que você quer? Você quer passar a tua vida aqui, nascendo, crescendo, se reproduzindo e morrendo, né? Ou você está interessado na tua evolução enquanto consciência, porque se eu for olhar assim para trás, o meu passado, de 20 anos atrás, a Vera era uma. A Vera de hoje eu posso dizer que é outra pessoa. Isso é muito em termos evolutivos? Não. É pouco. É muito pouco. O que eu tenho ainda que fazer em termos evolutivos, eu tenho como diz, muita água debaixo da ponte, né? Eu tenho muita coisa para eu fazer. Mas a agilização é isso, é você dar o primeiro passo, sair da inércia, o Fernando aqui do meu lado, meu amparador. Quer falar alguma coisa? A Vera estava falando, então, assim, ó, ela tem muito disso, de sair da inércia, daquela zona de conforto. Essa é a agilização que ela fala. A Vera tem muito disso. É para fazer, vai fazer. Sai da zona de conforto, da inércia e põe para agir. Eu acho que também tem muito a ver com comprometimento, né? Quando você está comprometido com alguma coisa, você vai em frente, né? Utiliza todos os meios possíveis e impossíveis, né? Tendo em vista, assim, se as pessoas falam assim, mas como, Vera, que você encontra tempo para escrever? Eu trabalho o dia inteiro, né? Que eu trabalho na Secretaria da Educação aqui do município, eu trabalho o dia inteiro. Estou há 25 anos com o Fernando, casamento, né? Que era convencional, depois nós entramos na Conscienciologia, né? Pensamos em termos de duplo evolutivo. Eu tenho 2 filhas, tenho N atividades, tenho meu voluntariado, e ainda encontro tempo para sentar e escrever. Então, muitas pessoas falam assim, como que você consegue isso, Vera? O que você faz? Eu não consigo fazer isso, né? Então, tem alguma coisa nessa agilização, né? Que algumas pessoas ficam, talvez, nessa inércia, ou nessa falta de comprometimento, né? Você é organizada? Eu sou muito organizada. Porque a organização, ela poupa tempo, talvez seja isso. Eu sou muito de fazer tabelas, listas. Eu sou muito de colocar, fazer anotações, tem tudo listado. Então, assim, você traça algum objetivo na tua vida. Aí você traça as metas para aquele objetivo. E depois as estratégias que você vai ter para conseguir aquela meta, né? Aí aquela meta, eu traço assim, metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então aí eu vou indo, aos poucos, comendo pelas beiradas, né? Mas eu acho assim, aos poucos você vai indo, chega lá. É igual a escrita. A pessoa pensa assim, não, eu não tenho tempo para, por exemplo, ficar um mês sentado escrevendo. Eu não tenho tempo, né? Mas, se você não sentar, por exemplo, 1 hora por dia ou meia hora por dia, se você somar esse tempo, durante a semana você já escreveu 7 horas, né? Então, se você não fizer, não começar a fazer, não agilizar, como a pessoa perguntou aqui, você vai ficar na inércia, você vai parar, você não vai fazer nada. Só complementando assim, Adriano, uma coisa como a Vera falou, a gente está junto há 25 anos. A Vera não espera a hora perfeita, o dia perfeito, o momento certo. Sobrou meia hora,
Ela pega, ela faz, ela escreve, ela lê. Ela não espera o momento ideal que muitas pessoas esperam. Que nunca chega. Né? Que nunca chega. Interessante isso. Agora, isso aí dá um belo verbete, um belo artigo, um belo... Já tem alguma coisa nesse sentido? Ainda não. Um mas... belo artigo. Só de abrir, talvez artigo fosse melhor, não sei. Você abrindo, o que você faz? Realmente, como é que você pensa? Todas essas ideias assim, pondo as planilhas, sei lá, pensa nisso aí, vai ajudar muita gente. Isso que você faz, provavelmente, assim, com o pé nas costas, isso para você é natural, para muitas pessoas isso aí vai ser a salvação, vai dar ideia, vai dar técnica, isso é técnica. Então, como passar essa técnica, pensa alguma coisa que você pode fazer. Eu sei que eu falei agora, em muito pouco tempo isso vai estar publicado, então eu posso falar tranquilamente. Não, mas pensa nisso, como é que você pode, a melhor forma de você passar essa coisa que é sua, é dela, né? Já tá incorporado na personalidade, mas que para muitas pessoas isso é tão simples. Né? É dela e arrasta a gente. Isso que é bom, os exemplos arrastam. Isso. Tem até um verbete, que é o orto-exemplo desafiador. Por isso que eu sempre falo essa questão 10 meses. É um orto-exemplo desafiador, desafio, aí você, vamos fazer? Então é muito sério isso. Adriana, só que eu gostaria de falar o seguinte, eu tenho um suporte muito grande em casa, que é o Fernando. O Fernando, ele é meu suporte ali para muitas coisas. Então, se eu sento e consigo escrever, é porque ele está atrás também, por exemplo... Muitas vezes a nossa filha está na faculdade, ela precisa jantar, aquela coisa toda, né, do dia a dia. E ele faz a janta, por exemplo, sabe? Então já me alivia, assim, para eu conseguir. Mas tudo então, até bom colocar, como é que faz a importância da infraestrutura familiar, dos amparadores intrafísicos. Também compro a ideia, mas aí tem o seu mérito de você ajudá-lo a ele entender e comprar a ideia da importância. Então, tudo isso eu acho que dá um belo artigo aí, um belo seja lá o que for. Vamos lá. Fatologia, página 12, última linha. Comente, por favor, sobre a constatação e o autoenfrentamento dos trafares renitentes. Então, esse autoenfrentamento dos trafares renitentes... Cada um tem os seus trafares, né? Cada vez que você mexe nos trafares, surgem outros trafares. Aquilo ali parece que não vai ter mais fim. Você começa a mexer, aí você acha que aquilo ali... não, só vou mexer naquele trafar ali que eu tenho. Mas aquilo ali, ele reverbera para outros, e quando vê, você tem muitas coisas, né, para estar mexendo. Então, como que você vai estar fazendo isso? Eu acho que é uma coisa bem pessoal, né? Como que você vai estar ultrapassando aquele gargalo daquele trafar. Então, assim, o que eu tenho mexido ultimamente nos meus trafares seriam mais ligados agora à monarquia. Eu estou numa dinâmica agora, a dinâmica da monarquia da Laura, e eu tenho mexido em muitas posturas monárquicas que eu ainda trago de retrovidas. E não é fácil mexer. E talvez leve algum tempo, mas tem alguns que você, acho assim, você tem que cortar, tem que cortar. Tem alguns trafares que não tem jeito. Não dá para você passar a mão, adular, dizer não, daqui a pouco, ou semana que vem, ou mês que vem, e aquilo vai passando. Então, não é assim. Para a fatologia, na página 13, na terceira linha. Como melhorar o nível de lucidez nas manifestações fora do corpo humano? Eu coloquei isso das manifestações, né, fora do corpo humano, o nível de lucidez. Desde muito cedo, eu me projetava, só que eu não sabia exatamente o que era aquilo, eu não tinha consciência o que era aquilo. De eu sair fora do meu corpo... muitas vezes eu ia para alguns outros locais, eu me via em muitos locais com algumas companhias ajudando algumas outras pessoas. Então, mas aquilo não estava muito lúcido, não tinha muita lucidez do que eu fazia, por que eu fazia aquilo, né? Aí, assim, estudando o livro Projeciologia, do professor Valdo, tem ali
diversos aspectos para você estar fazendo técnicas, se aprimorando. Então, essa lucidez, ela vem muito do teu autoconhecimento. Se você, aqui no intrafísico, não tem a lucidez, por exemplo, o que eu comi ontem? Com quem que eu estava ontem? Ai, não lembro com quem que eu estava ontem, não lembro nem a roupa que eu estava ontem. Então, se você não tem esse nível de lucidez nem aqui com alguma coisa tão próxima do intrafísico, você não vai ter extrafisicamente essa lucidez. Então, você vai ter que começar a se treinar, é um treinamento. Só uma dica falando de projeção, uma excelente notícia, né? Que já foi liberado o download gratuito do livro Projeciologia, o Tratado Projeciologia. Então, isso acho que é uma grande novidade, principalmente para as pessoas aí que de fora e até do exterior, né, principalmente. Então, fica aí para a turma de fora. Tratado Projeciologia já está liberado para download gratuito na Editares. E também o livro Autocura através da Reconciliação, da professora Malu Balona. Então, essa é uma excelente novidade. Isso aqui foi anunciado hoje pelo professor Valdo. Esse documento aqui é a data de hoje, 31 de maio. Então, fica aí, ó. Faça o download gratuito pelo Google Books. Então, aí como fazer eu não sei. Aí tem que só se informar agora como é que é isso, né? Então, vale a pena entrar lá no Google Books e ver a forma de fazer isso, tá? Imperdível, né? E Principiologia, vamos agora para a página 13. É a segunda página, né? Primeira linha. Poderia exemplificar, por favor, com casuística pessoal, o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro? Pois não. Então, assim, como não repetir conscientemente o mesmo erro, né? Deixa eu ver se eu lembro algum exemplo pessoal. Por exemplo, no meu trabalho, tá? Tem alguns colegas de trabalho que é natural, normal, né? Você ter algumas, não é que você discorda, mas você não precisa ser tão incisivo na tua discordância com aquela pessoa. Então, assim, muitas vezes o que acontece? Você tem algum embate, às vezes, no teu trabalho, com algum colega, e você acaba falando alguma coisa que não está bem ajustado aquilo ali, não é bem aquilo ali. E aí, outras vezes, você já não fala, mas você pensa. Então, pensando, você já praticamente você está falando também, porque a tua energia vai. Então, como fala ali, de não repetir conscientemente o mesmo erro, seria isso, de você envidar os teus melhores esforços realmente para você não estar pensionizando errado ou enviando energias não muito fraternas para os outros. Então, seria um exemplo meu. Assim. Em parafatologia também, agora na quarta linha. Poderia comentar as autorrecognições enquanto fonte de neopegada consciencial? Pois não. Então, eu tive algumas retrocognições, e agora, ultimamente, até tinha comentado com a Adriana, de uma retrovida que eu, vamos dizer, descobri há pouco tempo. Então, tendo em vista essa retrovida, isso me possibilitou entender algumas coisas minhas, o meu modo como eu sou hoje. Tá? E eu entendendo aquilo, fez com que eu me predispusesse a ter uma nova trilha na minha jornada agora, no meu caminhar agora. Acho que seria isso. Professora Vera, agora na polinomiologia também, agora na página 14, na página seguinte, né? Poderia detalhar o polinômio? Lucidez, posturas cosmoéticas, sobrepairamento, concessões? Pois não.
Então, com relação a esse polinômio da lucidez, quanto maior a tua lucidez, quanto mais você recupera cons, quanto mais você está atilado consciencialmente, né, as tuas posturas, consequentemente, serão mais cosmoéticas e não anticosmoéticas, né? E você sobrepairando determinadas situações, no sentido de você, realmente, como diz ali, concessões. Você vai sobrepaira alguma coisa, você desdramatiza, como foi a primeira pergunta aqui no dia de hoje, você consegue estar desdramatizando algumas situações, e nesse desdramatizar e sobrepairar, você vê quanto é importante você fazer concessões e abrir mão de certos trafares, certas posturas suas que não são evolutivas. Paradoxologia, na mesma página. Gostaria que esclarecesse a regra conscienciológica paradoxal, entrar em si, egocentrismo para sair de si, interassistencialidade. Pois não. Então, essa regra conscienciológica, que é um paradoxo, você entra em si para você estar mais qualificado para você fazer a interassistencialidade, que seria o sair de si. E eu dou a sugestão, tem um verbete bem interessante, que poderia estar ampliando, que se chama o Crescendo Egocentrismo Interassistencialidade. Porque parece assim, é um egocentrismo eu estar entrando em mim, mas não é. É porque eu vou estar me qualificando, eu vou estar melhor para conseguir fazer assistência ao outro. Se eu estiver em dia, por exemplo, com algumas questões minhas, bem específicas, né? Se eu fizer o autoenfrentamento, tiver superado alguns gargalos conscienciais, evolutivos, eu vou sair de mim de outra maneira, mais qualificado. Tem um verbete, né, do professor Valdo, egocentrismo compulsório. Estou até olhando aqui para conferir. Tem esse crescendo egocentrismo também, e tem interassistencialidade também, que é bem interessante. E do outro, do professor Valdo. Você está com uma enciclopédia? Vê aí se o nome é esse. Não, eu estou tentando abrir aqui. Daqui a pouco eu confirmo. Em Maniologia, página 14. Poderia falar sobre a anulação da mania de postergar e a autorreflexão profilática frente à mania de justificar os próprios erros? Então, essa mania de postergar, nós já falamos aqui, né? Quanto que você não está com vontade, não é o teu momento de estar agilizando a tua evolução, então você vai postergando mesmo, empurrando com a barriga mesmo, não vou fazer isso agora, vou deixar para depois, passa a vez. É a lei do menor esforço, né? E o próximo que fala ali, a autorreflexão profilática frente à mania de justificar os próprios erros. Então, a justificação ela é uma autocorrupção crassa, né? É uma autossabotagem. Então, por exemplo, para você querer ser aceito pelos demais, muitas vezes você faz algumas coisas, você se autojustifica, não, eu faço isso porque é assim, ou você faz alguma coisa porque os outros também fazem. Então, você está sempre se auto-justificando. Você não para e pensa, não, a partir de agora eu vou me autoposicionar, né? Seria o auto-absolutismo também. Dali para frente, eu não quero mais. Vou cortar, acabou. Ok. E o verbete é egocentrismo compulsório mesmo, confirmado. E agora, na masculinologia ou feminologia. Na página 15, a pergunta é: o que vem a ser agitador ou agitadora cultural? Na masculinologia ou na feminologia, nos dois, na verdade. É o último item, agitador cultural. Ela quer entender aqui o que seria isso. O agitador cultural seria aquela pessoa que ele está a todo momento implementando novas posturas, né? Porque nós estamos falando aqui
em termos de evolução, né? Então, a especialidade do verbete é evoluciologia. Então, esse agitador, ele estaria a todo momento impulsionando, e especificamente aqui que nós falamos em termos do homem de ação, do agitador cultural, é aquela pessoa que tem aquela proatividade de estar agilizando mesmo a sua evolução. Na caracterologia, você faz aqui 8, né? 9 tipos, né? Você já falou da neopegada grafopensêmica. Como seria essa aqui? Neopegada da auto-organização existencial. Sim. A gente está vendo aí que é um trafóssel. Sim. Essa neopegada da auto-organização existencial, até mesmo nós comentamos aqui, né, a respeito de você ter a tua vontade, de você ver a tua intencionalidade nas tuas ações e estar se auto-organizando, né, para estar justamente fazendo proativamente, tomando algumas medidas, né, na tua autogestão existencial. Tem aquele verbete ali. Eu gostaria, nesse aspecto, Adriana, de estar sugerindo às pessoas que estão nos ouvindo sobre um verbete chamado auto-organização consciencial. Tá? A especialidade é a auto-organizaciologia. E ele tem bem interessante, na taxologia dele, 95 categorias de auto-organização que irão facilitar a autopesquisa e a autodisciplina quanto à aplicação e ao desenvolvimento desse atributo consciencial. Então, você pegando esse verbete, nessa taxologia, você vai ver ali, por exemplo, o terceiro que diz a auto-organização assistencial. Então, como que seria a tua neopegada, né, o seu rastro hoje, como que estaria nessa tua auto-organização assistencial? E ali ele fala, desenvolve a reeducação, e como está quanto à mega fraternidade, se você busca galgar nível superior de interassistencialidade ou não. Então, a minha sugestão seria estar vendo realmente esse verbete. Nós falamos também em estar fazendo planilhas, né, mapas, mapeando. Então, uma boa pedida é ver a tua auto-organização, como está no teu dia a dia, como que você já avançou até aqui com relação à tua auto-organização. Então, essas 95 categorias são bem interessantes. Quando você fala de neopegada, é porque você está gerando hoje um rastro para amanhã. Um rastro, Nesse sentido, né? Nesse sentido. Aí pode falar do abertismo consciencial também? Neopegado do abertismo consciencial. É o número 7, que na verdade é o 6. Então, esse do abertismo consciencial, falar da minha casuística. Quando você começa a fazer, por exemplo, ter a ideia do que é uma TENEPS, né? Se você não tem o abertismo consciencial, você não vai conseguir entender essa técnica, como que faz a TENEPS. Por exemplo, também as dinâmicas parapsíquicas, né? O abertismo também de você estar fazendo a autoconsciencioterapia. Então, abre um leque de outras opções. Se você é uma consciência muito fechada, você fica muito retraída, muito a menor, muito pequena, concentrada naquela tua vida, naquelas as coisas. Você não se propõe a novos desafios conscienciais. Bom, você podia citar, comentar também os exemplos, na exemplologia? Tá. Sim, pois não. Então, na exemplologia, a mini neopegada consciencial, que é a decorrente da reciclagem intraconsciencial recim da consciência lúcida. Então, essa aí seria a menor, né? E a maxi neopegada consciencial, a decorrente de autovivência na condição da desperticidade. Então, entre essa mini e a max, né? Vamos ver aonde que nós poderemos já estar atuando e tendo neopegados, neorrastros, né? Então, quando você recicla algum traço, que nós falamos também dos trafares, né?
quando você está reciclando algumas posturas que já não são mais adequadas ao teu momento. Então, isso nós chamamos aqui no verbete de mini. E maxi seria essa da condição da desperticidade, quer dizer, você já não está mais assediado, você já tem outras posturas na tua vida, como também poderia ser uma max já numa outra condição, né, Adriana? Mas coloquei assim numa mais próxima mesmo, que seria a desperticidade. Eu sugeriria colocar aqui, ó, não sei se você concorda, a decorrente da reciclagem intraconsciencial da consciência lúcida pré-desperta. Pré-desperta. Eu acho que é melhor, está faltando pré-desperta, né? Pode ser. Você concorda? Então eu vou colocar claro, aqui, sim. tá? Eu acho que aí fica bem mais específico aqui, fica bem legal. É porque está falando, né, da desperticidade. Como está pondo a desperticidade como o topo maior, então vamos pôr a pré-desperta, né? Vera, aqui Oi, pois não. na página 13, em efeitologia, o penúltimo efeito, os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos. Como que é essa relação com o título do verbete, neopegata? Onde que está? Desculpa, não achei. Na efeitologia, o penúltimo aqui, a quarta linha, os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos. Pois não. Então, esses efeitos sadios da correção imediata de equívocos. Então, você vê que você pisou na bola. Aconteceu alguma coisa lá, alguma relação sua lá, e você pisou na bola. Então, você não deixar para depois, você não ficar postergando, né? Você já vai atrás, se você, por exemplo, magoou alguma pessoa, você falou alguma coisa, né? Como eu citei anteriormente, de você falar alguma coisa, por exemplo, no teu colega de trabalho, ou até mesmo para a tua dupla, né? Então, você não empurrar aquilo com a barriga, deixar para depois, porque muitas vezes a pessoa fica até mesmo com vergonha, né? Sim, a coisa que você fez é tão assim, tão desfocada, que você fica com vergonha do que você fez, e aí você fica com mais vergonha ainda de chegar na outra pessoa e pedir desculpas. Né? Tem situações que são claras, né? Mas tem situações que não são claras, né? A partir do momento que você percebe que errou, né? Nem sempre é imediato. Né? Nem sempre. Mas se você já tem esse nível de lucidez, o melhor é você nem cometê-las, né? Mas se você cometeu algum ato assim, então você já procurar imediatamente, se você encontrar aquela pessoa, você ligar para aquela pessoa, para você já estar corrigindo. Ok. Tem aqui também em Principiologia, na mesma página 13, é a segunda linha, o princípio da não procrastinação. Que também está envolvido nessa aqui, né? Esse princípio aqui, junto com o título do verbete, como que você... Sim, de você não estar procrastinando. Foi exatamente o que nós falamos até aqui, né? De você não estar deixando para depois. Porque a evolução ela não vai ficar para depois. Você tem que ter isso, essa meta, né, da inteligência evolutiva, para você justamente não ficar procrastinando a tua evolução. A tua evolução é aqui, agora, já, nesse momento. Você não pode ficar pensando, não, eu não vou fazer agora, vou deixar para outro momento, né? Tem até Mário Quintana tem uma poesia que fala, né? E de repente já é 6 horas, depois já é sexta-feira, já é o Natal, né? E já é o fim do ano, e já acabou, e você já dessomou, e aí quando que vai ser? Você está postergando até quando? Até quando, né? Entendeu? Aí o que acontece? Muitas vezes acontece que a vida, ela te prega algumas peças. Ela prega algumas peças em você e ela faz você evoluir. Aí, se você me permite, eu gostaria de contar uma casuística minha, que eu até comentei aqui, que fazem 20 anos a pessoa que eu era uma, e a pessoa, né, a Vera, que de hoje é outra. Há 19 anos atrás, eu tive um aborto retido, que é assim, que você aborta, mas o teu corpo, né,
teu corpo, não é que você provoque o aborto, você aborta espontaneamente, mas fica retido, o feto não expele. E eu tive isso. E aí eu passei assim por várias curetagens, né, que são raspagens no útero. Eu tive alguns problemas de saúde e aquilo fez com que a minha vida mudasse, sabe? Então uma situação assim de um gargalo que você está vivenciando e aquilo faz com que você mude e veja outras coisas. Então o que aconteceu comigo? Eu passei por essa situação, como você leu na minha mini bio, eu sou formada em Direito, né, pela Universidade Federal de Santa Maria. E, assim, não dizer que todos, mas uma boa maioria dos advogados, eles têm um nível assim que eles se acham maiores que os outros, e você já vem com aquela mentalidade também, que você é melhor que os outros, né? Aquilo desde a faculdade, sabe? Então você vai se enclausurando naquela postura, que é basicamente também uma postura monárquica, né? E quando acontece uma situação dessas, que você dá um baque na sua vida, você pensa assim, poxa, e se eu tivesse morrido, né? Sim. Será que foi me dado um prazo, né, para eu passar por algumas situações, para eu me melhorar? Então, vem N coisas na cabeça. E eu passei por essa situação bem difícil na época. E, passado o momento de saúde, de convalescência, de restabelecimento, né, da parte física, o que eu fiz? Eu já tinha a Gabriela, já tinha tido a Gabriela, né? Seria meu segundo bebê. E eu fui ajudar a ser voluntária lá no Centro de Nutrição Infantil. Então, assim, comecei a fazer voluntariado lá. Foi muito bom, porque você fica um pouco deprimido, você passa uma situação dessa, limite, você entra um pouco em depressão, e aí você sai dessa depressão, você começa a ver o outro. Vou ajudar, vou fazer alguma coisa. E assim, de repente você perdeu um bebê, e aí você vai lá amamentar e cuidar de bebês desnutridos de outras mães, né? E, a partir disso, eu comecei a fazer outros trabalhos voluntários, N trabalhos, principalmente com pessoas da periferia, daqui de Foz, né, pessoas da favela, socioeconômico, né, desfavorável. E comecei a ajudar as pessoas. E aí eu entrei numa outra área, que aí eu fiz outra faculdade, né, fiz pedagogia, e comecei a trabalhar também em escolas daqui do município, escolas também da periferia. E comecei a vivenciar algumas situações que eu, no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, né, já moro aqui há 23 anos, nós moramos aqui, e algumas situações que eu vivia numa bolha, que eu não tinha vivenciado. Eu nunca tinha ido, por exemplo, numa região que tivesse casas tão pobres, né? Convivido com crianças, com pessoas que não cheiram bem, né? Não estão cheirando bem, então você já fica meio assim. Eu abri a minha cabeça, acho que vem isso também, o abertismo, né? De você ver o quanto que você pode ajudar as outras pessoas. Então, assim, essa é a prioridade, não é o cheiro, né? Então você muda alguns paradigmas seus, sabe? Aí depois eu fui ser professora, cedida pela prefeitura na APAE, convivi 5 anos lá com as crianças, né? Da APAE, as crianças especiais. Então, assim, eu tive uma jornada que se dissesse assim, a Vera, aquela Vera lá advogada e essa aqui não é a mesma pessoa, entendeu? É bem, bem diferente. Foi no próprio problema de saúde seu que foi o gap dessa situação aí. Foi o propulsor, né? Starting. Então deu aquele start para eu passar por algumas situações, e a partir dessas situações eu posso dizer que hoje eu sou diferente da que eu era,
Entendeu? Como eu falei, tenho muito ainda a reciclar, muito. Né? Eu estou mexendo agora em coisas bem mais profundas, porque à medida que você começa a mexer em algumas coisas, aquilo vai ampliando, você vai vendo outros leques, outras coisas que você tem que estar se modificando, né? Sim, sim. Então, é nesse sentido. Ok, obrigado. Nada. Vera, você traz aqui na página 13, só que na página 13 eu vi 4 itens que comentam sobre o erro. Né? Na principiologia tem 2, tecnologia tem 1. Erro. Então, é sobre isso que eu queria falar. Né? Porque a gente tem, eu acho que assim, porque o erro faz parte do aprendizado. Né? Porque muitas vezes a gente tem uma reação emocional com relação ao erro que cometemos, inclusive dos outros também, né? Que acho que faz um link assim e de certa forma incomoda. E aí a gente tem medo de errar, inclusive até deixa de fazer muitas coisas pelo medo de errar, tem vergonha de errar. Né? Então, daí eu queria ver com você, porque, como eu tinha comentado, o erro faz parte do aprendizado. Então, de repente, a gente desenvolver autocriticidade cosmoética, né? E mudar a forma de ver os próprios erros. Nós todos erramos. Né? Então, eu queria ver com você como é que você faz, aí na principiologia, como é que você utiliza o princípio da admiração e discordância com relação aos próprios erros, com você mesma. Você diz ali o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro? Não se repetir, você já comentou. Já comentei, aí depois tem a postura pessoal do princípio de aprender com os erros, né? E depois na tecnologia técnica para prevenção e correção de erros. Né? Na verdade, são 3 itens. Né? E aí, então, a gente fica focando muito no erro. Né? E aí, acho que esse princípio da admiração e discordância, acho que ajuda a gente a desenvolver a autocriticidade cosmoética, né? Então, assim, como você mesmo falou, né, nós não temos, nós passamos pelo erro, né? Quem dera nós não passássemos pelo erro. Mas o processo evolutivo é esse mesmo. Você passa pelo erro, o que você não pode é você persistir no erro, né? Você viu que aquilo é errado, você persistir. Então, assim, assumir a responsabilidade pelos teus erros, pelos teus atos, isso é bem importante, né? A responsabilidade. Aí você avaliar qual é a melhor solução para reparar os erros que dá para você reparar. Porque às vezes você erra com uma pessoa e essa pessoa já dessomou. E aí como que você vai reparar aquilo lá? Né? Então você vai enviar as melhores energias, você vai tentar, de alguma maneira, estar avaliando aquilo lá para você corrigir aquele erro, né? E assistir, né? Quanto a isso, como a consciência não morre, né? Sim. A gente vai se encontrar, né? Vai se encontrar. E assim a gente tem relações de vidas para trás, ainda por limpar também, né? Para reconciliar, né? Então, mas é interessante essa questão que você traz de você não repetir conscientemente o mesmo erro, né? Mas, assim, eu penso assim, na desdramatização do erro, sabe? Ver como, né? A gente vai aprendendo, né? Na tentativa e acerto, a gente vai melhorando. Ele é parte do nosso processo evolutivo. E nesse sentido, erro, o princípio da admiração e discordância, eu acho que ajuda, né? Para a gente a sobrepairar, né? Eu gostaria de citar também, tem um verbete chamado Princípio da Restauração Evolutiva. Ele é do professor Loche, e ele nos traz essa compensação, né, pelos danos causados e fala também na reconciliação grupo kármica. É bem interessante também, fica a dica aí. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde. Lá na página 14, na binomiologia, o último binômio que você coloca, o binômio autoimagem idealizada, autoimagem real. Eu gostaria de saber como é que você fez para fazer essa calibragem, quais as técnicas que você usou,
para fazer essa calibragem da autoimagem idealizada para a autoimagem real. Pois não. Então, com relação à autoimagem, como que você vai estar qualificando a tua autoimagem, principalmente pela desdramatização. Você chega a um ponto em que você despende tanta energia, tendo aquela que você pensa que você está passando uma autoimagem que você gostaria para outra pessoa, né? E aquela autoimagem idealizada, você tem um dispêndio tão grande de energia, e aí você se dá conta que não vale a pena, entendeu? Você gastar a energia para passar alguma coisa que você não é. Então, assim, eu cheguei num ponto da minha vida, das minhas autorreflexões, e do meu amadurecimento enquanto consciência, que eu sei já tenho bem apontados os meus trafares, já sei os pontos que eu tenho que me melhorar, né? Claro que vão surgindo outros, né? Como eu falei, isso aqui é uma pontinha do iceberg, mas eu também sei os meus trafores, entende? Então, assim, eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu também não sou menos do que ninguém. Então, assim, você vai ajustando a tua autoimagem. Sabe? Eu não sei se eu respondi para você. Não, respondeu sim. É porque eu tenho os dois lados, né? Também, às vezes, a gente tem uma pessoa ou uma referência, né? Como aonde a gente quer chegar, a autoimagem idealizada que a gente quer chegar. E a gente, às vezes, por não se reconhecer com traços positivos, qualificativos daquela personalidade, ou próximos àquela personalidade, a gente se coloca, às vezes, aquém também da nossa atual realidade consciencial. Então, também a gente fica sempre, às vezes, um passo em subnível daquilo que realmente é. Então, tem as duas calibragens para fazer, né? Tanto não supervalorizar, como também não ficar no subnível, né? Eu estava olhando mais para esse lado também, da pessoa que ainda não consegue se reconhecer nesses traços já adquiridos. Rosane, né, seu nome. Rosane, então, assim, às vezes você olha aquela pessoa assim, puxa, eu gostaria tanto de ser igual aquela pessoa, né? Mas muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar naquele nível. Ou talvez aquela pessoa não esteja tanto naquele nível que você acha, você supõe que a pessoa esteja, entendeu? Então, outro dia eu assisti um vídeo, me chegou um vídeo pelo WhatsApp. Haviam 2 meninos. Um menino, ele sentou num banco de praça ao lado de um outro garoto. E ele viu assim, o tênis dele estava todo rasgado, sabe? Todo assim espuído. E o outro menino todo arrumadinho. E aí ele saiu, levantou, foi embaixo de uma árvore e pensou assim, puxa, eu gostaria tanto de ser, né, aquela pessoa. E aí, sabe aqueles filmes quando muda? A pessoa assume o corpo do outro? Ele foi imediatamente para o corpo daquele menino que estava sentado lá no banco, e o menino foi para o corpo dele, né? E o menino lá no corpo dele pulava e pulava, e ele ficou assim olhando, mas o que tem esse menino que pula tanto, né? Olha lá, o tênis rasgado, né? E eu aqui, agora estou bonitinho, sentado, quando ele vê, chega a mãe assim com a cadeira de rodas. Entendeu? O menino era cadeirante. Por isso que ele não suja o tênis. E por isso que o menino pulava tanto, que o menino estava caminhando, né? Então, assim, muitas vezes você idealiza o outro também, né? E você não assume também. Acho que tem muita, a Rosane teria muito assim, de você não assumir os teus trafores, né? Então, muitas vezes, você se esconde. É fácil você se esconder também, né? Também entra na zona de conforto. Também. Tá bom. Bom. Você pode comentar esse ciclo aqui, ó, na ciclologia, já que você está escrevendo sobre perdão, né? É o penúltimo ciclo, ciclologia na página 13. Aí que você fala assim, o ciclo a diversidade, achou? A diversidade, perdão, superação, exemplarismo e interassistência. Dá uma palhinha para a gente aí disso aí. Tá bom. Então, a Adriana está falando isso porque eu escrevi um verbete em 2012 chamado Crescendo, Perdão, Libertação.
E vim, debati o verbete, e eu, na época, eu estava escrevendo um outro tema. Já tinha até passado pela assessoria grafopensênica da Unescom, estava escrevendo um outro tema, um outro livro, outra coisa. E aí me veio na TENEPS que eu teria que estar, né, focando para esse tema do perdão, né? E aí eu comecei a escrever sobre o perdão, e agora, atualmente, o livro está lá na Editares já, como eu comentei. E, assim, muitas vezes, pelas adversidades, nós, né, enquanto consciências, que nós estamos caminhando junto uns aos outros, nós passamos por algumas situações na convivialidade em que nós nós temos duas opções: ou nós vamos ficar magoados o resto da nossa vida, né, com aquela situação, ou nós vamos abrir mão. E às vezes não é fácil abrir mão. Parece que você fica apegado a algumas situações, e aí chega um momento que você tem que realmente decidir. Então você vai fazer aquela opção: ou vou ficar magoado, vou ficar guardando aquele rancor, ou eu vou perdoar, vou me libertar, vou seguir em frente. Por isso que o livro fala também, né, a opção cosmoética de seguir em frente. Então, se você passa por essas adversidades, você emprega o perdão, o quanto de superação, exemplarismo, principalmente, né, exemplarismo tanto para o teu grupo intrafísico quanto para o teu grupo extrafísico, né, do perdão. E a interassistência que você vai estar fazendo, consequentemente, porque você perdoando alguma situação, você abrindo mão daquela situação, você abre um canal com aquela pessoa, que aquele canal, quando você tem mágoa, ele está fechado. Parece que assim, que você constrói uma barreira entre você e aquela outra pessoa. E com o perdão, não. Quebra, a barreira quebra, né? Pois não. Verbete, parabéns. Obrigada, querida. Eu até agradeço. Obrigada. Tá, assim, eu estou tranquila. Que bom. Né? Porque nós temos, eu estou fazendo alguns movimentos, né? Como você também tem traços monárquicos. Então tem muita intimidade, assim, eu me reconheci em você. Ah, que bom. E até a questão de profissão, de trabalhar na Secretaria de Educação, então temos muita coisa em comum, Nossa, né? Então eu fiquei aqui pensativa, mas contente, alegre, porque eu avaliando, eu acho que eu estou também nesse caminho. Estou avançando, né? Não tanto quanto eu queria, mas sair da estagnação e daqueles traços anacrônicos, e estou na luta, né? E eu acho que tudo que você falou aí reverbera na força presencial. Então, eu gostaria, se fosse possível, você comentar na fatologia, logo na primeira folha, na sexta linha de baixo para cima, a força presencial autoconsciente. Então, o seu nome é? Sônia. Sônia, o nome da minha mãe. Sônia, olha, quanta coisa em comum. Quanta coisa, né? Muita coisa. Uhum. Então, Sônia, eu fico bem feliz. E aí, só antes de responder a tua pergunta, foi feita a pergunta anterior da grafopensenidade, né? O quanto é importante a grafopensenidade você estar escrevendo. Por quê? Porque você faz assistência, né? E você estar aqui defendendo o verbete, isso vai para tantos lugares, você consegue assistir tantas pessoas, né? Então, eu fico bem feliz mesmo, de alguma maneira, eu consegui atingi-la, tá? E com relação à força presencial, né? Na nossa última dinâmica, que teve agora, às quintas-feiras, que acontece essa da monarquia, a Consciex falou exatamente sobre isso comigo, né? Da força presencial, esse trabalho de energias que você faz, e isso, quanto te fortalece. Então, assim, com relação à força presencial, se você tem
né, algum nível de posicionamento cosmoético, isso te dá autoridade moral. Te dando autoridade moral, você aumenta a tua força presencial. Eu penso nisso. Quando a gente faz esse movimento, trabalha as energias também, parece que a gente fica visível, não é? Antigamente, as pessoas passavam por mim, parece que não me viam. Hoje, eu estou numa parada de ônibus, tem um monte de gente, aí a pessoa vem me perguntar, olha, aquele ônibus passa ali, 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 ou você sabe onde é que é assim? Ou então, é uma pergunta qualquer que está na dúvida em relação a alguma coisa, me pergunta, eu disse, poxa, com tanta gente ao redor, por que veio para mim? Mas você está se predispondo, né, a Sim. fazer assistência também, Sim. né? E isso extrafisicamente tem uma força bem grande, né? É verdade. Uhum. Oi, Trinomiologia, página 14, na segunda linha. O trinômio, fato, autodiscernimento e interpretação. Eu queria ver com você como que você qualifica isso. No final da segunda linha, trinomiologia. Trinômio, fato, autodiscernimento e interpretação. Sim, pois não. Então, assim, os fatos que nós passamos no nosso dia a dia, né, o quanto de autodiscernimento você tem para estar avaliando esses fatos, entendeu, Keiko? E a tua interpretação. Porque muitas vezes, quando falta o autodiscernimento, né, a tua interpretação vai ser outra com relação aos fatos, né? E se a tua interpretação dos fatos é outra, como que vai ficar o teu rastro com relação àquele acontecimento, né? Então, muitas vezes surgem daí quantas interprisões, né, grupo kármicas, justamente pela tua interpretação, às vezes, errônea daquilo, né? Porque, às vezes, a pessoa não está naquele momento que você acha que está, né? Você não tem aquele autodiscernimento para avaliar as situações. O antagonismo, impulsividade e autopacificação, né? Daí o resultado é isso, né? Dependendo da interpretação, né? Sim. É interessante. Aí você fica em conflito, gera o conflito com aquela outra pessoa, a tua energia vai também, né, naquele sentido, né? E aí fica aquilo uma bola de neve. Pois não, Sônia, fica à vontade. Olha, gostei muito da sua frase enfática. Eu acho que, assim, até para assistência, que é o que eu estou sentindo, vendo o acoplamentário, né? Então, estou mais, tô mais aberta. Eu acho que você poderia aprofundar mais a sua frase enfática. Eu sei que você sintetizou bastante o que você pensou aí na sua frase. Mas, se você puder falar mais um pouquinho, eu acho que vai ser bem assistencial. Sim, então a frase enfática, né, é a neopegada consciencial do intermissivista lúcido quanto à autoevolução. Evidencia o ajuste do rumo existencial, pautado na vontade decidida e na retilinearidade autopensênica dioturna. Então, eu até já tinha comentado anteriormente, né, com relação a essa frase enfática, a tua vontade, onde você coloca a tua vontade, né? Um dos poderes nosso da consciência é a vontade. Então, aonde que você coloca essa tua vontade com relação à tua intencionalidade e como que você se organiza para isso, né? Então, assim, o intermissivista, ele não pode dizer que ele não sabe, que ele não entende de evolução, que ele veio aqui a passeio, que ele não tem uma programação para cumprir, entendeu? Então, se você se considera uma pessoa intermissivista, consequentemente, a tua neopegada vai ter que ser outra, né? Você não pode mais se eximir de algumas coisas. Então, você deixar a tua vida passar e depois você dessoma e você vai chegar lá e aí o que aconteceu? Então, você fez um curso intermissivo, você se preparou, você vem com uma programação e aí você chegou aqui, faltou lucidez, esqueci o que eu vim fazer, não sei, não me conheço, não sei meus trafores,
não sei o que eu vim fazer. Então, eu acho assim, o intermissivista, ele não pode, não é cosmoético da parte dele tomar esse tipo de atitude. Vera? Oi, pois não, Rosana? Eu de novo. Pois não. Lá na página 13, na efeitologia, você coloca a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica na existência atual. Você poderia explanar para nós um pouquinho aí a respeito dessa sua trajetória, dessa autoidentificação, da autobagagem holobiográfica, como foi que você chegou a isso? Então, tem um verbete chamado autobagagem holobiográfica. Tem esse verbete, daria para você dar uma olhadinha também, tá? Agora, com relação ao meu processo de autoidentificação. É claro que eu não tenho essa identificação total da minha autobagagem, né? E alguns indícios eu tenho, algumas retrocognições eu tenho, e eu fico assim, amarrando algumas pontas, sabe? De algumas coisas. Então, eu identifico alguns efeitos agora na minha vida, baseado em alguns acontecimentos, algumas coisas que eu sei, algumas ideias inatas que eu trouxe, entendeu? É nesse sentido, sim. Eu vi você falando aí que você já está fazendo essa dinâmica das posturas monárquicas, né? Isso, aham. Está no contexto. Também está no contexto. É assim, eu agora, assim, o que eu mais estou mexendo é com relação ao meu temperamento monárquico. Entendeu? É onde está mais pegando agora, então eu estou indo assim. E aí o interessante é que eu vou na dinâmica, ela acontece às quintas-feiras à noite, aí eu passo aquela madrugada inteira mexendo em algumas coisas, sabe? Tem uma repercussão tremenda, assim. Então, assim, tem esse nível, é porque alguma coisa, né, Adriana? Tem ali, né? Então, tem que mexer mesmo. Então, está sendo bem interessante, assim, né? E aí, como eu falei também, eu identifiquei uma retropersonalidade, né? E isso reverberou, assim, teve até algumas coisas bem negativas já, né, que vieram juntas, então eu tenho que mexer mesmo. Assim, você não pode se eximir do teu processo evolutivo, entende? Eu acho que faz parte, né? Até porque, ao que tudo indica, essa é a nossa vida mais lúcida, né? Então, nas outras, a gente fez muitos erros mesmo, né? Então, isso aí... E outra coisa, assim, Rosane, você não tem vergonha de você falar das coisas, entende? Aí vem aquilo que você perguntou da autoimagem, né? Você não tem vergonha. Você fez o que fez, ou você teve em grupos que teve, né? Hoje em dia eu também estou num grupo, né? Um contexto assim de poder, né? Aonde eu trabalho e tudo. Então, assim, dar o melhor agora nesse grupo onde eu estou, né? Então, e ficar avaliando as situações, vendo o que eu posso melhorar ou não, alguns ganhos que eu posso ter, né, de passar por algumas situações e continuando, indo em frente. Eu acho que não dá para você se eximir e ficar pensando, não, agora dramatizar aquilo, sabe? Ou ficar apegado, por exemplo, a maneira que eu sou. Todo mundo via, todo mundo me falava, não, você tem isso de monarquia. Eu dizia, não tenho. Aí o Fernando, que está comigo aqui, há 25 anos, como eu falei. Tem conhecimento de causa. O Fernando, né? tem conhecimento de causa, né? Quer falar um pouco? Não. Se abster. Na dúvida, se abstenha. Isso é um princípio conscienciológico. Aí, assim, e aí você quer manter aquela autoimagem, não, mas eu não sou assim e tal, mas não é bem assim, né? Você tem que se encarar, você tem... E outra coisa também, você tem que ter um pouco de vergonha na cara, né? E fazer as mudanças que você tem que fazer mesmo, né? E tem que começar, não adianta você ficar empurrando. Temos aqui mais perguntas. Em Fatologia, página 12, penúltima linha.
Poderia exemplificar a superação da autovitimização, das justificativas e da autocracia? Então, Está no rumo, né? exatamente, isso aqui está no rumo aqui da pergunta. Autovitimização, justificativas e autocracia. Se eu for dar exemplo disso aqui, a gente não sai daqui hoje. Porque eu fazia muito, e eu acho que ainda faço isso, mas bem menos, autovitimização. Em tudo eu fazia autovitimização. Me autovitimizava, eu era coitadinha, por que eu estou passando por isso, e não é bem assim, e totalmente autocorrupção, né? E justificativa também. Eu me autojustificava em tudo, e aí, assim, hoje em dia, eu penso que eu me auto-justifico bem menos, e quando eu vejo que eu vou me auto-justificar de alguma coisa, eu fecho a boca. Eu uso essa técnica, fechar a boca. Sei que eu estou pensionizando ainda, me auto-justificando, mas eu já consigo fechar a minha boca. Algumas vezes também não, algumas vezes eu falo. E essa da autocracia tem a ver com isso, do processo monárquico, e que é assim a minha vontade, o que eu penso, e os outros têm que fazer, e tem que ser assim, o tem que, né? O tem que não é. Então, esse aí é bem sério, eu estou... Esse é algo assim que eu estou trabalhando. Estou a caminho, não vou dizer, gente, ó, só porque pelo fato que está aqui no verbete, eu ainda não estou 100% nisso aí tudo, não. Teoriologia, página 13, terceira linha. Poderia aprofundar a teoria da amortização dos endividamentos das interprisões grupocármicas? Teoriologia, segunda página, terceira linha. A teoria da amortização dos endividamentos das interprisões grupocármicas. Tem até um verbete também, para quem quiser pesquisar, que chama-se amortização evolutiva. Então, como que nós vamos amortizar? Deixa eu pegar aqui. Eu até trouxe esse verbete porque ele é bem interessante, né? Que ele fala assim que é o ato ou efeito de extinguir aos poucos, né? Que então seria a prazo, né? A obrigação com alguém no âmbito do terceiro estágio do grupo, do curso grupo kármico, a recomposição da condição da interprisão grupo kármica, onde a consciência atende dedicadamente às antigas vítimas, reparando os destroços dos demandos pessoais do passado. Então, assim, fazendo uma análise da minha vida, eu vejo, com relação à recomposição, muitas vezes quando você está nessa fase da recomposição, você leva muito, né? Você leva muitas coisas elas rebarbas, voltam para você alguns desmandos seus, e aquilo vem de uma intensidade exorbitante às vezes. E por isso mesmo, escrever sobre o perdão tem me ajudado muito nisso. Né? Então, assim, quanto de assistência reparadora você pode estar fazendo para estar amortizando, né, essas interprisões. E esse verbete, ele traz ainda, ele fala ali no agente, na página dele, que é a 365, que ele fala assim, que tem 3 condições críticas extremas, que é o arrependimento, o revisionismo e o perdão, congraçando as consciências anteriormente separadas. Então, essa amortização pelo perdão é o que eu tenho feito na minha vida. Tem outra dica, que é o verbete interprisiologia, também, do Paulo, e nos 700 experimentos, o capítulo 562. Também fala exatamente da questão da interprisão. Tecnologia, página 13 também.
Poderia falar como funciona ou se alcança a técnica da autoestima sadia? Pô. Nós já até falamos um pouco, né, nisso, da autoestima. Então, assim, a autoestima sadia, você começa a ver em você o quanto você tem de trafores. E começar assim, a mapear os teus trafores. No momento que você começa a mexer com os teus trafores, a tua autoestima, ela começa a ficar sadia. Porque o que acontece? Se você é uma pessoa que só mexe nos teus trafores, você se autodesvaloriza, você está sempre a menor, sempre abaixo dos outros, a tua autoestima está super baixa. E aí eu pergunto também, uma pessoa assim que tem a autoestima tão baixa, se ela não tem um orgulho também tão grande, né? Porque ela se coloca muito abaixo, isso também não é paradoxal, talvez não seja o quanto de orgulho que ela tenha, né? Então, é nesse sentido, de você, eu pensei nisso, de colocar essa técnica justamente da tua autoestima sadia, enquanto os trafores, e isso reverbera nos teus rastros evolutivos atuais. E a última pergunta aqui é aprofundar na exemplologia. Você já falou um pouquinho, fala de novo. Fala de novo. Vê se você consegue outro viés, alguma coisa da questão do exemplo. Como que... E um é antes da desperticidade e o outro é na desperticidade. Isso, Então, nós já falamos anteriormente, né, que tem a mini neopegada consciencial, que é a decorrente das recins mesmo que você faz, até a Adriana sugeriu colocar ali, né, pré-desperto, né, e a maxi neopegada consciencial, a decorrente da autovivência na condição de desperticidade. Então, com relação aos teus rastros hoje, o quanto que você tem deixado de rastros pelas recins que você está fazendo. E a maxi seria dessa condição mesmo, do desassediado, permanente, total, né, que você está vivenciando aquela condição de desperticidade. Você consegue assistir um número de consciências também, né, que vem consequentemente nessa condição. Então, seria isso. Sindromologia. Fala um pouquinho de como se elimina essa síndrome da despriorização existencial. E aí, olha, isso aí também é um tratado, né? Mas tudo bem. Dá uma pinceladinha. Despriorização existencial, que tem a postergar aqui depois. Sim. Então, essa despriorização, né, vem muito do que você quer fazer nesse teu momento. O que você quer? Se você só pensa em ganhar dinheiro, se você pensa em adquirir conhecimento, mas não dividir isso com ninguém, o que você está pensando em fazer? Então, aí vem aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Qual é o teu objetivo? Se o teu objetivo agora nessa vida é a evolução, você vai traçar algumas metas. Uma meta factível que seja para você agora seria desperticidade, talvez? E aí, quais as estratégias que você vai empregar para estar alcançando essa meta, né? Tendo, por exemplo, a desperticidade, mas pode ser qualquer outra meta que você estabeleça no teu processo evolutivo. Então, é importante, assim, eu tenho isso de eu pensar assim, qual a meta que eu quero agora, a médio prazo, a curto prazo, a médio, a longo prazo, estabeleço essa meta, e aí eu começo assim, vou comendo pelas bordas, né? Vou fazendo aquelas ações assim menores para atingir aquilo lá. E muitas vezes dá trabalho, dá muito trabalho, mas é necessário, então. Como é que você faz, assim, para você não esquecer do prioritário? Você faz algum tipo de... Você escreve, põe em algum lugar, anda com o negócio na carteira, na bolsa? Não,
tenho aqui na minha Fica na cabeça. na cabeça. O prioritário vai muito também, Adriana, do que você está dando valor naquele teu momento, né? O que é de valor para você? Faz aquela avaliação periódica, como é que você trabalha? Eu faço isso periodicamente, sim. Então, assim, algo que eu fiz agora há bem pouco tempo foi com relação à minha família, aqui em Intrafísica, meu grupo mais próximo, porque, como eu comentei anteriormente, eu sou mãe, tenho 2 filhas, tenho uma de 21 anos e uma de 15. E, assim, elas estão na adolescência, tem todos aqueles contextos, né, da adolescência. Então, eu tive que traçar algumas metas agora, bem decisivas mesmo, agora, próximo, e montar algumas estratégias que me deram bastante trabalho. Foi bem trabalhoso, mas nada assim de estar dramatizando a situação, né? Então, assim, pensando positivo e que ia chegar lá, e demorou cerca de 2 meses, e eu finalmente, agora, semana passada, eu consegui alcançar esses objetivos essas metas mais específicas com elas ali. Mas deu um trabalho. Então, assim, às vezes, como diz, o bicho pega, né? Alguma situação na tua vida, algum contexto. Com relação ao meu trabalho também, teve algumas, né? Então, assim, eu acho muito importante o autoposicionamento. O meu voluntariado também, eu tive que abrir mão, eu estava voluntariando em 2 ICs, né? Uma IC e uma pré-IC. Aí eu tive que abrir mão de uma também, para dar o meu melhor também em outras situações. Então, assim, você fazer essa avaliação periódica. Naquele momento, onde eu vou render mais, né? A pessoa fala muito isso, onde você rende mais. Isso, aonde você vai render mais e o que você está precisando mesmo naquele teu momento, naquele teu contexto. Então, acho assim, é bem pessoal mesmo, é bem intraconsciencial. Você vai ter que ver mesmo o que vai fazer. Agora, se você quiser anotar, é ótimo, pode anotar. Se você quiser... como eu falei, eu tenho muito assim, hábito de anotar as coisas. E agora, nesses, acho que 1 ano e meio, eu ando fazendo mais anotações mentais mesmo. Eu achei assim que essas anotações, essas planilhas, eu tenho muitas coisas na minha cabeça. Porque às vezes você anota e você perde as coisas, ou aquilo vira, você não sabe onde está, né? E muitas coisas eu anoto no meu computador também. No meu computador. Mas muitas coisas agora eu estou anotando assim. Eu acho que para mim está dando mais resultado mentalmente mesmo. Parece que aquilo vinca mais. Eu me comprometo mais. Até mesmo que eu me comprometo que eu não posso esquecer aquilo ali. Então aquilo ali tem que fazer parte do meu dia a dia. Então é assim, é o processo, né, de cada um mesmo. Pois não, Sônia? Vera, na página 13, no finzinho da fatologia, você colocou a sabedoria vivenciada. Parece ser tão simples, não é? Mas eu acho que tem uma complexidade enorme. Você poderia falar um pouquinho? Eu penso assim, a sabedoria, ela é o saber agir, né? O saber agir. Tem até um mega pensene trivocabular do professor Valdo que fala sabedoria significa vivência, né? Então, assim, a sabedoria ela é algo que nós vamos adquirindo e não é só nessa vida. Você não pensa que você vai ser sábio nessa vida, né? Então, isso você vem várias vidas adquirindo esse conhecimento, esse saber agir, como você se portar nas várias situações, até mesmo com relação à cosmoética, né? Então, assim, não é assim, eu vou, a partir de hoje, eu vou ser totalmente cosmoética, eu não vou ter mais nenhuma atitude, nenhum pensamento anticosmoético com ninguém, eu vou ser super assistencial com todo mundo, eu vou ser isso, vou ser aquilo, não é bem assim. Então, assim, a sabedoria, ela é algo que é um trabalho árduo mesmo, que você vem fazendo enquanto consciência, né, milenar, multimilenar que nós somos, e a gente vem nessa busca, né? Já que você falou em cosmoética, você poderia, e você colocou aqui na códigologia,
o código pessoal de cosmoética vivenciado, né? Impelindo ao contínuo autoaprimoramento evolutivo. Então, poderia ver o que é que você pode falar sobre isso? Porque vivenciar esse código de cosmoética, ainda mais cosmoética, uma verpente de ponta como essa, né? No dia a dia é muito difícil. Sim. Então, até a pré-IC que eu falei que eu larguei agora, né, em vista de outras prioridades, era a pré-IC Cosmoetos, né, que trata sobre a cosmoética. E, assim, com relação ao CPC, né, uma das primeiras medidas quando eu cheguei aqui em 2011 foi fazer meu código pessoal, né, de cosmoética. Nós fizemos também um de dupla também. E, assim, muitas coisas vão mudando nesse código, né, porque aquilo ali já passa para outro patamar e você vai alterando isso. Mas o que eu penso, assim, que você abrir mão das autocorrupções, seja nas tuas ações ou nos teus pensenes, né? Então, isso é o principal. Vera, aqui na Pois não. Pensenologia, na página 12, na terceira linha, se fala sobre o holopensene incentivador de novas pegadas conscienciais. Esse holopensene é o pensamento, sentimento e energia dentro das multidimensionalidades, né? E aqui para você achar essas pegadas conscienciais que vai dando o teu processo de erros do passado, né, que é como que se fala na definição, né, que você acha, com isso você consegue descobrir quais foram os seus erros e consertar essa situação, né? Então, como que você mexe essa questão como que você percebe dentro desse holopensene, sentimento, pensamento, energia, né? Como que você consegue descobrir essas pegadas conscienciais? As novas que eu estou trilhando agora? É. Então, é justamente por isso que eu te dei aquele exemplo, né? Da pessoa que eu era 19 anos e essa agora, né? Então, você faz essa avaliação, a maneira como você agia, como você era com os outros, a maneira que você pensava sobre o mundo, sobre as situações, né? Quando você muda, você consegue perceber que seu passado, né, que você está num referencial diferente daquilo que você era, já é a questão das pegadas. Principalmente com os exemplos, né? Porque às vezes é fácil você falar, né? É bonito falar, bonito você chegar e falar, né? Mas é difícil você dar exemplos de situações que você vivenciou e que mudaram isso, né? Teu holopensene. Através do seu próprio exemplarismo. Então. Do exemplarismo. Porque o exemplarismo, ele faz com que você tenha a maior força presencial, né? E você tendo essa força presencial através do teu exemplarismo, isso arrasta muito. Arrasta, você consegue assistir muitas pessoas. E, de repente, assim, acontecem situações na tua vida que você se vê em alguns contextos onde você faz um nível de assistência bem maior, né? E isso eu estou falando até mesmo extrafisicamente, nas projeções, né, que você vivencia esse tipo de situação. Então, assim, há um investimento maior extrafísico, né, quando você dá esse salto, né? Você muda esse patamar, você passa alguns gargalos, o teu contexto, até o teu contexto extrafísico é outro. As consciências, elas tentam mostrar para você essas pegadas, né? Através da retrocognição, da projeção, principalmente da retrocognição, que você acha que é? Muitas vezes acontece assim, vem muitas consciências ainda te mostrar como você era, entendeu? Principalmente nesse processo monárquico. Então, eles vêm, te mostram, então você agora está assim, sabe? Então, como é que foi, entendeu? Então, assim, mas você não pode ficar para trás, você tem que seguir em frente, né?
Então, hoje em dia, eu estou aqui, estou procurando me melhorar, o meu melhor, estou escrevendo, estou tentando fazer o meu melhor, né? Eu acho que é nesse sentido. Aí você vai mudando o teu holopensene, você vai mudando os teus rastros, Sim. a tua energia, e tudo vai mudando à tua volta. Tem muito a caminhar? Tem muito a caminhar ainda. Uhum. Eu não estou assim nem um milímetro assim ainda do que eu preciso, né? Mas tem que começar. Nessas pegadas, neopegadas, então a tendência é trazer assim para você sentimentos que você está vivendo muito fortes, situações que extrapolam, no teu caso, né, que nem do Eu penso assim, essas pegadas, você está trilhando um outro caminho. Consequentemente, você está deixando outros rastros, né? É igual quando você chega assim em cima de uma montanha e você dá um grito. Sim. Aquilo vai e aquilo vai voltar, né? Então, pela lei de causa e efeito, né? Está indo e vai voltar. Uhum. Então, como você tá numa outra situação e tentando dar o teu melhor, né? Deixando as autocorrupções, aquela tua maneira antiga, então, provavelmente, aquilo vai ser melhor que você vai receber, né? Então, é nesse sentido, essas neopegadas. Uhum. As neopegadas, então, seriam os facilitadores para você ter um entendimento dos rastros que você deixou, do que você era antes, né? Isso, aham. Ok, obrigado. Nada. Olá. Sinergismologia, página 13, segunda linha. Aí eu queria que você aprofundasse o sinergismo, autoridade cosmoética, força presencial. Eu queria que você fizesse uma relação com dois contextos aí. Pois não. Você falou que tem a questão questão monárquica e também de poder, né? Eu queria que você colocasse essa autoridade cosmoética, força presencial, na questão do seu trabalho e também na relação com as suas duas filhas, adolescentes. A gente sabe que é uma idade complicada. Eu queria que você fizesse essa relação entre essa parte aqui do verbete e essas duas vivências suas aí no trabalho e com as suas filhas. Uhum. Então, assim, é bem interessante, porque você, quando você tem filhos, né, você passa algumas coisas para ela, porque você ensina muito mais pelos teus exemplos, enquanto mãe, do que por palavras. Que as palavras vão. O teu exemplo, ele arrasta. Então, assim, o que eu percebo? Por exemplo, a minha filha, essa menor de 15 anos, a outra já faz faculdade, ela já vai fazer o último ano agora de psicologia. A menor, ela é super estudiosa, ela é super dedicada. Eu nunca precisei mandá-la estudar, vai fazer as tuas tarefas, nada disso. Ela está sempre estudando, tirando as notas dela, empenhada. Ela é assim, ela não namorou ainda. Então, ela me fala, mãe, tem amiguinha minha que já fez isso, já fez aquilo, né? Eu nunca nem beijar na boca, não beijei, né? Então, assim, elas têm algum nível que elas sabem que até ali elas vão e o outro já vai extrapolar para o outro lado, né? E aí isso tem a ver com o teu exemplarismo, né? Aí você perguntou do meu trabalho também, né? Então, o trabalho que eu desenvolvo atualmente, ele é num contexto assim de poder mesmo, porque você está trabalhando numa situação, né, que você está num órgão público, numa determinada função, que aquilo reverbera para muitas pessoas, entende? Então, o quanto você vai estar convivendo ali com aquelas pessoas e outras que são, vamos dizer, por questão de hierarquia, teus subordinados, né? Então, tem a ver com isso, com a autocracia. Então, é algo assim que eu estou caminhando nisso aí, sabe? Não sei se eu respondi a tua pergunta, que você queria.
Então, agradecemos, então, a professora Vera pela explanação, por essa aula que tivemos hoje. Aguardamos mais verbetes. Guardamos o livro também, tá certo? Muito e obrigada. muita coisa aí pela frente. Tá Obrigada, bom? Adriana. Então, obrigada aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos. E até amanhã eu vou estar aqui defendendo o verbete da autossabotagem. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Paradoxo da Autossabotagem, a especialidade Autoassediologia e a verbetógrafa Adriana Lopes. Muito obrigado e boa tarde a todos.